Muito bem, nossa saudação a você que está nos ouvindo, nos assistindo. Entrevista técnica da semana, assunto muito importante, né, que é bastante pertinente para a época, é a questão dos solos após todo esse excesso de umidade. Por isso que a gente conversa com o doutor Tiago Herbe, que é pesquisador da CCGL. Tiago já esteve aqui em eventos da cooperativa falando sobre essa questão e agora nada mais oportuno, né, Tiago, da gente falar um pouco sobre toda essa questão que abrange o solo, que é a base de tudo, né? Quais os principais transtornos, né, que esse excesso de umidade, né? Teve locais que choveu mais de 700 milímetros, outros bem menos que isso, mas não menos, e a umidade continua. O que que a gente pode falar, né, sobre essa questão dos estragos, né, dos cultivos da produção agrícola, né, os danos ao solo ocasionados por esse excesso de umidade? Saudação, Thiago, e mais uma vez obrigado por ter aceito o nosso convite. Saudações a todos, uma satisfação sempre enorme poder estar contribuindo para o programa de vocês, aos associados da cooperativa, e discutir um ponto nesse momento bem delicado que a gente está vivendo aí no Rio Grande do Sul, né? Mas nós estamos no meio agrícola, o nosso cotidiano ele é constante, a gente sai de uma cultura, entra para outra, temos a capacidade rapidamente poder dar a volta por cima, né? Mas o fato é que nós também temos que saber identificar sempre os problemas e as oportunidades que a gente tem. Então, a gente vem no Rio Grande do Sul, quando a gente falou dos anos que a gente aprendeu muito com as estiagens, né? É bem contraditório. O que nós aprendemos com estiagem vai estar muito bem relacionado ao que nós vamos ter que levar em consideração e aprender, né, com os problemas que aconteceram agora com esse excesso de chuva. Porque, na verdade, a base é o solo, que é nós termos melhorarmos as práticas de conservação do solo e da água. E aí, quando ele fala em melhorar essas práticas, basicamente nós estamos falando do nosso sistema plantio direto, de como ele está, de como é que está a taxa de infiltração de água do nosso solo, né? Como é que nós estamos manejando o volume de água excedente, aí, que nem tu comentaste, aí, 700 milímetros de água de chuva, realmente isso aí, num mês, numa mensal, é quase 4 vezes acima da média mensal, né? Então, como é que a gente faz para mitigar um evento extremo desses? O fato é que eles não acontecem sempre, mas eventualmente, um a cada 10, um a cada 15 anos, eles vão acontecer. E quando eles acontecem, a gente tem que estar preparado. Eu acho que é isso que a gente tem que tentar, apesar dos problemas, das catástrofes, tentar tirar como lição, porque essa história ela pode acontecer novamente, que nem agora a gente, depois de tudo isso, se resgatou ali, né? Esses episódios de 1941, que já tínhamos tido toda aquela enchente. Então, lá em 41 aconteceu esses eventos, talvez isso aconteça novamente, a gente tem que trazer aqui alguns pontos dentro da conservação do solo e água, do que a gente pode estar melhorando. Bom, Thiago, vamos falar na prática. O sol está encharcado, né? Quanto tempo que ele precisa sem chuva para ele estar numa condição ideal para implantação? Tem a questão da profundidade, tem a própria questão do desenvolvimento das plantas, né? Muitos produtores não terminaram até de colher a soja, isso também vai ocasionar alguns atrapalhos, vamos dizer assim. Tem o produtor de pastagem, ou seja, é uma área que está carregada por umidade, que não foi retirada toda a soja. Quem retirou está esperando ter uma condição ideal. Tem um prazo para secar esse solo? Quantos dias de sol? Qual é a condição ideal? O que a gente pode falar sobre isso? Isso aí é muito, a gente tem que entender que é peculiar de cada propriedade, de cada talhão, porque nós temos uma variabilidade de tipos de solo muito grande, solos mais arenosos, solos mais argilosos, solos siltosos, solos de várzea, né? Então é isso aí, o fato é que esse tempo aí, ele vai demorar um pouco, agora a gente precisamos ter dias de sol, né? Mas a mensagem, sim, é a principal, que o produtor, ele sabe, ele conhece o ponto de entrar no seu talhão. O importante nesse momento é ter paciência. Nós recém estamos aí, dia 16 de maio. Se nós pegarmos agora a nossa próxima cultura que a gente vai ter, que é a cultura do trigo, né? Vai concentrar a semeadura no mês de junho ou até julho. Então, nós temos tempo para que nós temos boas condições, né? Então, o produtor tem que ter paciência para, quando realmente tiver uma boa condição de umidade no solo, para ele entrar e fazer todos os processos de dessecação, uma boa dessecação, fazer um plantio da lavoura no limpo e ter cuidados no momento de umidade para fazer uma boa plantabilidade para realmente implantar, né, a sua lavoura de inverno agora com sucesso. Na questão de áreas de pastagem,
do mesmo ponto, né? O que que a gente pode trazer aí de reflexão, né? A gente roda bastante aí as áreas, roda bastante as áreas do estado e a gente vai observando, nós tivemos bastante problema de erosão na áreas, né? Escoamento superficial, sulcos, então a gente tem que, do produtor tem que estar atento a talhões mais específicos em que isso aconteceu com maior intensidade e tentar entender o que que a gente pode fazer para mitigar que não aconteça isso. Porque a gente pegar hoje no plantio direto, a nata da fertilidade nossa do solo está nessa camada de 0 a 5 centímetros. E isso, dependendo de alguns talhões, com esses eventos extremos que aconteceram, teve áreas que teve bastante processo erosivo. E aí, por exemplo, agora entrando no inverno, a gente tem que estar cuidando. Como é que está a questão de potássio, que pode ter escoado, tem que ter um cuidado na adubação nitrogenada, né? Tem pontos aí que a gente tem que estar levando em consideração, né? Por exemplo, questão de atributos de acidez, calagem, né, pH do solo, porque em alguns casos, realmente, nós pegarmos no talhão, a variabilidade e sulcos de erosão foram muito significativos. E o ponto é essas áreas, apesar dos eventos extremos que aconteceram, né, dentro das práticas conservadoras, por isso é bom procurar o corpo técnico da cooperativa para tentar discutir, ó, tive esse problema, vamos tentar lá, a gente está aí com a Operação 365, né, que a nível de talhão faz uma avaliação de como é que está a parte física, química e biológica, né? E ver como é que está o sistema de produção e ver aonde que deu esses problemas mais extremos. A gente tem bastante trabalho com isso para melhorar. Então é importante fazer um bom diagnóstico e procurar aí a turma, né, da cooperativa, os consultor técnico cooperativa, para achar isso, fazer o diagnóstico correto e traçar as estratégias para frente, né? Quais os principais nutrientes que mais preocupam que se tem que ter uma atenção especial devido a toda essa lixiviação, ou seja, se levou embora, vamos colocar na linguagem popular assim, esse excesso de chuva acabou levando embora, Thiago? Agora entrando no inverno, por exemplo, as culturas cereais de inverno, própria pastagem, são muito responsivas a nitrogênio. Nós tivemos aí essa camada que foi perdida é matéria orgânica, disponibiliza nitrogênio. Nós temos aí o potássio, né? O potássio tem uma contribuição muito significativa. A gente vem de uma safra de soja em que as produtividades, até acontecerem esses problemas com chuva, e muitos produtores perderam soja na lavoura, né? Mas aonde se conseguiu colher, a exportação foi alta, porque as produtividades eram altas. Então, o potássio extraiu, então tem uma dinâmica maior de extração desse potássio para o grão, e ainda agora com essa dinâmica de pós-chuva e escoamento, esse potássio que poderia ser reciclado, boa parte pode ter sido escoado, né, junto com a água, fora o que perdeu na camada mais rica. Então, tem que ter um ponto de atenção, porque esse nutriente ele é muito importante também agora para os cereais de inverno que vão estar sendo implantados ou para uma própria canola que vai estar sendo implantada. Tem uma relação importante. E também o olhar lá na frente para a cultura da soja do ano que vem. A gente tem que estar atento a esse balanço para não estar penalizando nossas produtividades e rentabilidades ali para frente. Eu sei que é duro isso, né? Mas a gente precisa levar isso em consideração. Tiago, a questão do potássio também é um nutriente que preocupa, né? Que há uma necessidade cada vez maior de se complementar, né? E há estudos aí da própria pesquisa que está havendo uma falta de potássio, há uma tendência natural de se aplicar mais nitrogênio, a aplicação nitrogenada ela é bastante difundida, ela é bastante necessária, mas a questão do potássio também ela precisa merecer atenção, principalmente visto depois desse excesso, né, Tiago? Exatamente. E a gente, antes, os anos anteriores, o que que o produtor tem que cuidar, né? Nos anos anteriores, a gente teve uma baixa extração, baixas produtividades na soja. E a soja, ela demanda muito esse potássio, então sobrou potássio no sistema para entregar para o inverno. Então, assim, por exemplo, se no trigo, numa aveia, não foi feita essa complementação, na dinâmica, a planta ela absorve nitrogênio, mas ela precisa, no balanço da estrutura dela, para a produção, ela precisa de potássio, e não é em baixas quantidades. A questão é que esse potássio não vai para o grão, então ele não é exportado. Ele fica, ele cicla e volta para a cultura da soja. Mas a planta, os cereais de inverno necessitam. A extração é alta, a demanda é alta, não vai para o grão, o que é um ponto positivo que volta para o sistema. E a soja vai ser beneficiada, mas a gente tem que estar atento justamente para essa dinâmica. A gente vem com essas chuvaradas, então a gente teve um escoamento. Nós tivemos uma exportação elevada porque as produtividades de soja, a lavoura era de alta produção, então saiu potássio. Então tem que ter um ponto um cuidado nesse nutriente para nós não limitarmos a produtividade agora no nosso inverno, em que nós vamos precisar rentabilidade. E os prognósticos, a princípio, né, para o inverno, primavera, eles são mais positivos para as culturas de inverno.
Tiago, dá para se dizer que houve também um estresse, a exemplo do estresse com excesso de temperatura, houve um estresse excessivo de chuvas, vamos dizer assim, com muito mais do que o próprio solo precisava. Como enfrentar esse estresse, né? Como implementar esses nutrientes necessários para o desenvolvimento vegetal a fim de minimizar esses impactos com esse excesso de chuvas? É. Agora a gente entra num ponto de conservação. A gente já vê que isso vem melhorando bastante, só que esse ano foi um pouco mais complicado, essa dinâmica, que é o vazio, o nosso período de outono, essa lacuna entre a saída da soja e a entrada do inverno, ela ser preenchida por uma planta de cobertura, tá? Então, qual que é o ideal? Colher a soja e vir semendo uma planta de cobertura. Então, se colheu a soja no final de março, tinha uma planta de cobertura, quando deu esses eventos de chuvas, que iniciaram metade de abril, entrando em maio, o solo já estaria coberto com uma planta de cobertura. Então, mitigando esse processo erosivo. Ou até uma sobressemeadura, né? Que a gente chama aí uma ponte verde, de sobressemeia, com alguma técnica, algum equipamento que permita isso, faz sobressemeadura de plantas de cobertura. O pessoal na integração lavoura-pecuária com a Zevem faz bastante isso, sobressemeadura do próprio azevém quando a soja está alourando, iniciando a sua maturação, e aí quando colhe a soja, tu já tem a cultura estabelecida. E aí você tem um solo já coberto que mitiga um pouco esse excesso de chuva. Esse é um ponto para a gente estar discutindo. Agora, vamos lá, 700 milímetros em um mês, ou vem 3 dias, que nem nós ficamos 4, 5 dias seguidos, o solo chega à sua capacidade de encharcamento. Ele não tem mais o que infiltrar. E o que vai acontecer? Vai ter naturalmente um escoamento. E aí é algo que a gente precisa olhar para o futuro, né? Que são práticas complementares ao sistema plantio direto. E essas práticas complementares é a prática conservacionista que lá no passado nós usávamos, que é o terraceamento, para redistribuir e segurar esse excedente de água, né? Para que daí esse excedente que iria escoar e causar o problema, ele é redistribuído na lavoura, mitigando esse processo. Tem trabalhos de pesquisa, a turma da Universidade Federal de Santa Maria, com essa prática, reduzindo o processo de escoamento numa média aí de vários eventos de chuvas extremos em 70%. Imagine que 70%, mesmo em eventos extremos como esse, o escoamento superficial da água, essa água perdida, ela é mitigada, porque tu redistribui ela na paisagem, na coxilha. Tiago, não é só a parte de baixo, né? A parte de cima é da incidência e dispersão de doenças, né? Quais que devem merecer a atenção do produtor. Aqui em cima, esse ano, né, nós tivemos, né, depois de 3 anos, chuvas em excesso que ocasionaram excesso, principalmente da questão da ferrugem e da soja. E no solo, que doenças que tem que merecer a atenção do produtor? Bom, esse é um ponto, a gente tem, pegando a região aqui, eu cruzo bastante região de Salto, Salto, Jacuí, Estrela Velha, a gente vê que tem algumas áreas com aveia já implantada, aveia branca. Então, o produtor tem que estar atento, né? Porque nós estamos com uma condição propícia, já para aquela aveia que está em perfilhamento, tem incidência de algumas doenças. Mas vamos olhar para, por exemplo, uma implantação de trigo aqui, logo daqui uns dias, final de maio, junho, né? Por isso que eu comentei lá no início, o produtor tem uma certa cautela na implantação agora da lavoura, para que ele tenha sucesso, porque, por exemplo, tem um vírus, né, que é um patógeno que no trigo causa bastante penalidade, que é mosaico, que a gente só vai vendo ao final lá da cultura, mas essa entrada, esse problema, ele inicia na sua implantação. E normalmente ela está relacionada à implantação, por exemplo, da cultura, processo de germinação e emergência em solos com umidade. Então ele fica silencioso, está na planta e a gente vai ver depois, né, esse mosaico no trigo, quando ele está lá emborrachando ou espigando e a penalização de produtividade é muito grande. Então tem que estar atento, o principal ponto, ter cautela. Não semear com solo úmido ou no barro, forçar plantio e ter cuidado nos cultivares, porque mesmo assim vai ter áreas de trigo em áreas um pouquinho mais úmidas, né? E aí tem diferença entre cultivares em que a genética entrega uma resistência a esse mosaico. Novamente, importante aí procurar a turma da cooperativa, os consultores da cooperativa, para tentar entender isso aí e mitigar um fator que é como esse. Bom, Tiago, mais alguma outra recomendação que a gente pode deixar para o nosso produtor diante da importância de se ter atenção nos solos, né? Volto a dizer, houve outro extremo.
Extremos de calor não são bons e extremos de chuva também não são bons, né? E você disse uma expressão, né, que não vou me esquecer tão cedo, né? Aprender também a lidar com o excesso de chuva, né? Aprender lições com esse excesso de umidade que nós tivemos. Que outra recomendação que a gente pode deixar para o produtor em termos de atenção para a base de tudo, que é o solo? Eu acho que a reflexão que a gente tem que ter, a gente pode olhar para o clima, o evento é extremo e tá, tudo bem. Foi um evento que passou do limite, não tem o que fazer. Mas aí, eu acho que a gente sempre tem coisas para aprender, né? Porque, que nem eu falei, a história ela pode se repetir. E a gente tem que estar preparado para esse tipo de evento mais extremos e melhorar o nosso manejo em solo, melhorar as nossas práticas de conservação de solo, água, manejo de água de estrada, que é um problema, vai melhorar nós enfrentarmos e termos mais resiliência para momentos como esse que pode se repetir. Então a gente também tem que trazer isso aí, a hora que agora baixando a poeira, a gente começar a retomar, né? A gente também precisa ter esse olhar para tentar, no futuro, enfrentar situações como essa, mesmo que sejam extremas, né? Com mais cautela e mais assertividade. Eu sei que o momento é duro, mas a gente precisa sempre, assim como foi duro perder aquela soja com aquelas estiagens, né, áreas que nem passavam máquina, mas tem coisas que estavam no nosso domínio para melhorar ainda mais. E nós vamos continuar na atividade plantando por muitos anos. Então a gente tem que olhar para isso, tentar ano a ano ir melhorando. Mas não podemos negligenciar também o que está ao nosso alcance. Então vamos lá, melhorar esse manejo aí de solo, melhorar esse manejo de água. Daí basicamente quando eu falo em solo pessoal, vamos lá, olhem como é que está o sistema plantio direto de vocês, olhem como é que está o sistema de produção. E aproveite esse projeto, novamente, para falar, esse projeto maravilhoso que está acontecendo no sistema cooperativo, procure a Cotriel, né, para discutir a Operação 365, que vai ajudar muito a mitigar isso que a gente está sofrendo nesse momento, seja chuvas em excessos e momentos de estiagem. Muito bem, a gente agradece então ao Thiago Herme, pesquisador do CCGL, que falou sobre a importância de cuidados com o solo após o excesso de chuvas, excesso de umidade registrado em todos os solos do estado do Rio Grande do Sul. Entrevista técnica da semana.